Como ensino aos meus filhos sobre dinheiro para evitarem os erros financeiros de muitos adultos? Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Esta semana assinalou-se o Dia da Criança, por isso recupero um episódio do ano passado que continua tão atual hoje como quando foi gravado. Muitos adultos chegam aos 40, 50 anos sem nunca terem aprendido conceitos básicos sobre dinheiro. A boa notícia é que pode evitar que isso aconteça com os seus filhos. Neste episódio, partilho algumas estratégias simples que utilizo cá em casa. Ora, muito bem, então hoje quero falar-vos sobre literacia financeira infantil. Isto porquê? Porque recentemente, no momento em que eu estou a gravar, é a altura do Dia da Criança, não é? Em junho, e portanto há uma série de projetos em que estou envolvido relacionados com crianças e literacia infantil e gostaria de partilhar convosco algumas das coisas que eu acho que são fundamentais para darmos o melhor futuro possível aos nossos filhos, porque nós às vezes pensamos que falar de dinheiro é só para adultos, é uma coisa de gente crescida e às vezes queremos proteger as crianças, proteger os nossos filhos, os nossos netos, desta coisa chata e problemática que é falar sobre dinheiro. Porquê? Porque na nossa vida, normalmente nós ligamos o dinheiro a problemas e não a soluções, a dificuldades, a carência, a escassez e não a utilizar o dinheiro como uma ferramenta para alcançarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos, para comprarmos coisas e serviços que nos fazem felizes, comprarmos experiências. Para tudo isso é preciso dinheiro. Há o básico dos básicos, que é pagar as contas, mas o dinheiro serve para muito mais do que isso e mesmo tendo pouco, mesmo ganhando o salário mínimo nacional, gerindo o dinheiro de uma forma inteligente, nós podemos viver com um bocadinho mais de qualidade de vida ou até de menor ansiedade. Por isso, queria partilhar convosco algumas dicas básicas que só recentemente é que eu dei por elas, porque estou tão envolvido em finanças pessoais para adultos que não tenho meditado tanto nas finanças pessoais para crianças. E temo até ter já cometido alguns dos erros que não devia ter cometido, porque o meu filho mais velho já tem 20 anos e o meu filho mais novo já tem 12, vai fazer 13. O que quer dizer que, sendo o ideal começar a falar sobre dinheiro com os nossos filhos a partir dos 2, 3, 4 anos de idade e depois ir adaptando os conceitos e o nosso discurso de acordo com as diversas fases da vida deles, nós podemos comparar isto às fases do ensino público, do ensino obrigatório, ou seja, ali até aos 10, 11 anos é uma coisa, até aos 5 é uma primeiro, depois entram para a primária, para o ensino básico e é uma coisa, depois começam a ter mais maturidade a partir dos 12 anos, já devemos introduzir outros conceitos e a partir dos 18 aí é outro campeonato. Portanto, qual é o cenário e porquê é que é tão importante nós falarmos sobre isto? Primeiro porque mesmo na literacia financeira dos adultos é uma tragédia. É uma tragédia. Nós estamos na cauda da Europa em relação à literacia financeira. Um estudo recente diz que 1 em cada 4 jovens portugueses não compreende o que é o conceito do juro composto e, portanto, se não conhecem a ferramenta básica do ganhar dinheiro, já estamos a ver como é que vai ser a vida deles enquanto adultos e, sobretudo, depois como é que vai ser a velhice deles se não aproveitaram o facto de serem milionários do tempo, aproveitarem essa característica que é igual para todos,
quer pobres, quer ricos, a seu favor. Não é? E, portanto, é muito importante quebrar este tabu que existe nas famílias portuguesas, que é o medo de falar sobre dinheiro. Porquê? Porque as pessoas ligam o dinheiro a coisas más, a dor, a sofrimento, a discussões, a conflitos, e, portanto, é normal que queiram poupar os filhos a esse sofrimento e, portanto, preferem não falar sobre dinheiro. Agora, o que é que acontece? Tal como acontece com outro tipo de educações, porque nós educamos os filhos em várias áreas, se nós não falarmos em casa com os nossos filhos, eles vão aprender na mesma, não tenha a mínima dúvida. Vão aprender onde? Na rua. Não é? Vão aprender com quem? Com os outros. Portanto, se nós soubermos o que lhes queremos ensinar e aquilo que eles devem aprender, é a nossa responsabilidade enquanto pais dar-lhes essa educação. Porque, infelizmente, aquilo que acontece é que muitos pais empurram a educação, não o ensino, para a escola. E a escola está lá para ensinar. Também para educar em algumas coisas, mas sobretudo para ensinar. Para educar são os pais. O que é que aconteceu no meu caso? Os meus pais ensinaram-me tudo o que sabiam e da melhor maneira possível. Só que um pai e uma mãe só podem ensinar aquilo que sabem. E eu, como só acordei para a literacia financeira e para a forma como podemos gerir inteligentemente o nosso dinheiro a partir dos 40, 45 anos, nessa altura os meus filhos já tinham nascido e, portanto, provavelmente não lhes ensinei aquilo que eu agora sei e que podia ensinar. Portanto, estou a tentar recuperar o tempo perdido. Se é pai ou mãe recente, aproveite este episódio para perceber o que é que deve investigar e aprender para depois ensinar aos seus filhos. Se já é pai, mesmo que seja de adolescentes, não perca mais tempo. Ainda há muita coisa que nós podemos fazer. Portanto, primeiro ponto, não ter medo de falar sobre dinheiro às crianças, mesmo muito pequeninas. Porquê? Porque elas vão aprender muito rápido que é com o dinheiro que se compram coisas. E as crianças querem coisas. É por isso que fazem birras. Normalmente aquilo que as crianças pedem quando fazem birra é algo que custa dinheiro. Portanto, o primeiro passo é ensinar-lhes que o dinheiro não chega para tudo. E isso é muito difícil, ao contrário do que possam pensar. Porquê? Porque as crianças não pensam como nós. O raciocínio e a interpretação das crianças não é igual à de um adulto. Portanto, o que eu vos vou dizer, vocês vão poder ouvir depois na entrevista, portanto, num episódio de sexta-feira, em que eu entrevistei a Cristina Judas, que é uma educadora financeira infantil, é uma das poucas pessoas no mundo que investigam a fundo a literacia financeira para crianças, literacia financeira infantil. Ela estuda, investiga, tem formações específicas, já escreveu um livro sobre isso também, e aquilo que ela explica nessa entrevista, que depois vão poder ouvir na íntegra e também em parte na reportagem em vídeo do Contas Poupança, que é emitido na SIC às quartas-feiras, portanto depois vai ficar online também. Aquilo que ela explica, e que é absolutamente lógico, mas nós às vezes não nos apercebemos disso, é que as crianças veem tudo de uma forma muito literal. O que é que eu quero dizer com isto? E ela deu este exemplo, quando eu lhe perguntei qual era um dos principais erros que os pais cometem com crianças pequenas. É, por exemplo, quando a criança pede alguma coisa, há pais que respondem: o pai ou a mãe não tem dinheiro. E a criança vai interpretar isso como literalmente não ter dinheiro. Portanto, quando pedem uma coisa, depois a criança reage de formas diferentes, mas um dos riscos é a criança pensar que, de facto, só há duas opções, que é ou comprar ou não comprar. E aqui os pais podem imediatamente entrar com um conceito importantíssimo, que é o do planeamento. Reparem na diferença que é dizer: o pai não tem dinheiro.
E a criança, das duas uma, faz birra porque o pai tem de ter dinheiro, não é? Não compreende. Ou então pensa, eu vivo numa família pobre porque não tenho dinheiro para comprar isto e, portanto, fica triste, desanimada e provavelmente até determinadas crianças podem pensar assim, não vou pensar mais nada ou ficar frustrada porque não quer causar sofrimento aos pais. Mas pronto, isto já é um nível mais elevado em termos de valores, porque não, os pais disseram que não têm dinheiro, portanto, ou então vai querer obrigar os pais a ter dinheiro. Portanto, não compreendo o que é que está por trás desta frase simples dos pais, mas reparem a diferença, que é um pai dizer, olha, neste momento não estamos preparados para fazer esta compra, temos o dinheiro, mas está contado para fazer estas compras, para a comida, ou para isto, ou para aquilo, ou só temos dinheiro para comprar este brinquedo, o pai ainda, ou a mãe, precisa ainda trabalhar mais um mês para conseguirmos ter dinheiro que sobre depois de pagar as despesas para depois comprarmos isso. Podem introduzir o conceito da poupança para atingir um objetivo, e já falaremos mais sobre isso, que é vamos pôr, quanto é que isso custa? Qual é o preço? Ok, custa 15 euros. Então, se nós conseguirmos pôr de lado 3 euros por semana, quanto tempo é que vamos demorar até conseguirmos? Portanto, reparem como a nossa resposta deve ser sempre, enquanto pais, deve ser sempre aproveitar um problema, uma pergunta, uma curiosidade, uma dúvida para introduzir conceitos financeiros extremamente importantes para a vida adulta dessa criança, como a poupança, como o planeamento, como o pague-se a si primeiro, como o conceito de ganhar dinheiro com o dinheiro, o conceito da escassez, que é se tu comprares isto não vais poder comprar aquilo, o que é que tu preferes, o que é que vais ter de escolher. Vamos esperar, perguntar, olha, então agora ainda queres isto ou já queres outra coisa? Agora já prefiro outra. Estás a ver, se tivesses comprado antes, agora não teríamos dinheiro para comprar outra coisa que tu... Ou seja, o adiar a compensação, em vez de nós, enquanto pais, querermos dar sempre logo tudo imediatamente aos nossos filhos. Portanto, é muito importante, e ela utiliza o conceito dos 3 cofrinhos mais um. O que é que são os 3 cofrinhos mais um? Desde muito cedo, ainda antes dos 5 anos, diz a Cristina Judas, devemos entregar uma carteira, quase como se fosse de adulto, à criança, para ela guardar as suas moedas e as suas pequenas notas. É aquilo que ela chama a mesada simbólica. É uma mesada em que podem, por exemplo, combinar dar 1 euro por semana. Ok? É um valor ao calhas. Cada família decidirá os valores que entender. Mas pode ser também, nem precisa ser uma coisa regular, mas aquelas moedinhas que o pai e a mãe dão, aquelas moedas ou notas que os avós dão, vai tudo para essa carteira. E sempre que a criança quiser comprar alguma coisa que esteja combinado com os pais, que é ela que deve comprar, ela dá o exemplo de que um dos filhos, ou a filha, se quiser um gelado é ela que tem de comprar. E, portanto, tem de ir à carteira e tem de usar a carteira dela e o dinheiro dela. E isto serve para quê? Para aprender o valor das moedas, o valor das notas, distinguir o peso delas, o formato das notas, a cor das notas. Portanto, tudo isto tem um objetivo, tudo tem de ser pensado, tem de ser consciente, não pode ser deixado ao acaso. Então, a ideia dela, que depois vamos desenvolver um bocadinho mais, a ideia dos 3 cofrinhos é um clássico nas finanças pessoais infantis, que é um para gastar, um para poupar e outro para doar, para ensinar a generosidade às crianças. Este modelo dos 3 cofrinhos, ela acrescenta um, ou seja, antecipa um, que é este da carteirinha para as crianças. E depois, o primeiro cofre a sério, o primeiro porquinho mielheiro, vamos chamar-lhe assim, que pode ser uma garrafa de plástico, não é? Ela até aconselha que deve ser transparente para eles verem o dinheiro lá dentro e para verem o dinheiro a crescer. Portanto,
obriga logo a partir dos 5 anos, a partir dos 6 anos talvez, então aí passa-se a dar a mesada pedagógica, a mesada que vai de facto ensinar a lidar com o dinheiro. Já não é uma coisa que calha quando calha, mas é algo que a criança já vai estar à espera de receber para gerir. E depois aqui vamos introduzir o conceito de é a criança que vai dividir o dinheiro. Quando nós somos obrigados a dividir, estamos a aprender a gerir. E isto porquê? Porque a definição dos objetivos ainda é uma coisa que falha em muitos adultos, que é, recebem o dinheiro todos os meses, mas não sabem, assim que o recebem, como é que ele vai ser distribuído. E é por isso que muitas pessoas caem na insolvência pessoal ou em dívidas ou em créditos desnecessários. Porque assim que nós recebemos, temos de dividir o que é para gastar mesmo, e não há hipótese de fugir a isto, o que é que eu vou poupar, que é no fundo pague-se a si primeiro, não é? E depois, dentro desse valor, aquilo que eu vou guardar como fundo de emergência, isto já é no patamar adulto, a criança não tem de saber nada disto, mas o fundo de emergência, que é algo permanente, e depois aquilo que é para investir e ganhar dinheiro. E depois o tal quarto porquinho será para doar, para dar coisas sem esperar rigorosamente nada em troca. No caso das crianças, o pague-se a si primeiro vai servir não para fundo de emergência, mas sim para atingir determinados objetivos. Ou seja, se a criança quer muito um brinquedo, é verdade que nós podíamos comprar logo o brinquedo. Em alguns casos vamos fazer isso. Mas vamos escolher 1 ou 2 exemplos ao longo do tempo em que vamos dizer à criança que se ela quiser esse brinquedo, dessa tal mesada pedagógica, ela vai ter de retirar uma parte para atingir esse objetivo. E assim estamos a ensinar às crianças o planeamento e o saber esperar, a aprender a frustração como uma coisa positiva e não negativa, porque as crianças devem perceber desde muito cedo que a vida real não é a vida dos pais que compram tudo aos filhos. A vida real é temos de esperar até conseguir ter o dinheiro suficiente para comprar uma determinada coisa e atingirmos um objetivo. Portanto, outra dica que é muito utilizada nas finanças pessoais infantis é a técnica do semáforo. Quando vamos às compras ou quando a criança quer comprar alguma coisa, devíamos sugerir-lhe que ela própria pusesse uma cor naquilo que acabou de pedir. Ou seja, se precisa mesmo, é verde. Se pode adiar, ou seja, precisa, ok, mas pode esperar para o mês que vem, é muito importante para ti, mas tem de ser hoje ou dá para esperar pela semana que vem, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí é amarelo. Se não precisa e é apenas um capricho e nem sequer vemos utilidade naquele desejo, naquela birra ou naquela, enfim, intenção da criança ou jovem, muito jovem, não é? Com os adolescentes já temos de ter outras conversas. É vermelho. Portanto, olha, ok, pediste isto, olha, é verde, é amarelo ou é vermelho? Portanto, aí já estamos a ensinar também à criança uma forma de ela ter um critério para tomar decisões e fazer escolhas. Outra pergunta muito interessante é quanto é que deve ser a mesada de uma criança ou de um jovem? A Cristina Judas dá uma sugestão que eu achei interessante, que é 1 euro por cada ano de idade. Atenção, não se assuste já, porque é assim, dar uma mesada ou uma semanada, porque o ideal será por semana, não é? Para criar um ritmo de aprendizagem mais rápido. A semanada pode ser 1 euro por cada ano da criança. Portanto, se a criança tiver 6 anos, são 6 euros. Ok, é obviamente, digo eu, mas isto depende de cada família,
exagerado. Portanto, o que ela diz é, então, passa a metade. Portanto, em vez de 6 euros, são 3 euros por semana. Se mesmo assim achar que é demasiado, reduz para 2, reduz para 1, reduz para aquilo que entender. Mas aquilo que é fundamental, isto aplica-se, por exemplo, a uma criança com 10 anos. Se a criança tem 10 anos, seriam 10 euros. 10 euros é exagerado, porque, digo eu, porque seriam 40 euros por mês. Então, ok, vamos reduzir para 5, vamos reduzir para 4, vamos reduzir para aquilo que nós entendermos que é adequado à criança. Mas há aqui um detalhe muito importante. Temos de dizer à criança para que é que ela vai usar esse dinheiro. Esse dinheiro vai servir para tu comprares todas as semanas isto e vais pôr em cada um dos 3 cofrinhos este valor. Ok? Este é para os teus sonhos, não é? O outro é para juntarmos dinheiro para cada vez que tivermos 50 euros ou 100 euros, pormos no banco ou numa ferramenta para ganhares dinheiro com este dinheiro, e 1 euro, 2 euros, 3 euros, vamos pôr também aqui no cofrinho para doarmos quando acharmos que devemos dar. E eu aqui perguntei-lhe, então, mas, por exemplo, isso deve servir para comprar prendas para os amigos, prendas para os pais, para o irmão, para os avós? Não. O conselho dela é que isso ainda é uma despesa dos adultos. É algo que, no fundo, acaba por ser quase, com aspas ou sem aspas, uma obrigação. E o conceito da generosidade e do doar é mesmo dar a estranhos. Ou seja, como por exemplo, numa campanha do Banco Alimentar ou numa campanha da escola para famílias desfavorecidas, ou uma campanha para proteção dos animais, para o que entenderem que surgir na vossa vida. Mas é o conceito puro e duro da doação. Temos de ensinar também isso às nossas crianças, se quisermos que elas sejam adultas, responsáveis financeiramente e a usarem o dinheiro para fins que sejam realmente úteis, depois de salvaguardarmos, obviamente, o nosso próprio presente e o nosso futuro. Portanto, por último, acho que é importante também ensinar às crianças o conceito de juros compostos. Obviamente será a partir dos 12 anos, talvez, algumas crianças mais cedo, mas é a ideia de que podem ganhar dinheiro com o dinheiro que têm no terceiro porquinho, no terceiro mielheiro. Que é algo que nunca ninguém me ensinou. Eu não sabia que era possível ganhar dinheiro com o meu dinheiro. E, portanto, por exemplo, só para trazer aqui um caso real, lá em casa, a partir do momento em que eu comecei com o Contas Poupança, começámos a falar sobre dinheiro e eu comecei a investir. Só aprendi a investir muito, muito tarde. E aprender a investir é comprar uma ação, comprar um ETF, fazer um PPR. Portanto, esse tipo de produtos, criptomoedas. E, portanto, passei a dizer quanto é que eu estava a ganhar, a perder, etc. E então, uma vez, o meu filho mais velho, com 14 anos, disse-me que queria experimentar comprar uma ação e perguntei-lhe, então, e qual é a ação que queres comprar? Quero comprar do Facebook porque é uma coisa que eu conheço. Pronto, ok. E então, abrimos conta numa corretora, ou usámos uma que eu já tinha, e comprámos. Eu ajudei-o a comprar, obviamente em meu nome, não é? Mas comprámos 1, 2 ou 3 ações do Facebook e ele passou a acompanhar esse investimento e a perceber que pode ganhar e perder dinheiro, que o dinheiro sobe e desvaloriza conforme várias circunstâncias. Pode ser também certificados de aforro. O importante é nós regularmente dizer-lhes que estão a ganhar dinheiro com aquele investimento. Olha, o dinheiro que tens em certificados de aforro este mês já subiu para... Tu só lá puseste 100 euros, mas agora já lá tens 105. E a criança vai perceber que, sem ter feito nada, o dinheiro dela cresceu. E vai perceber que o dinheiro que ela tem nos outros cofrinhos milheiros não cresce nada. Aliás, as coisas vão ficando mais caras e, portanto, o gelado que ela comprava no ano passado, este ano já custa mais 50 cêntimos e, portanto, vai ter de reservar mais dinheiro para os gastos que ela quer e para os brinquedos que ela quer, porque estão a ficar cada vez mais caros.
é muito importante este conceito do tempo. Quanto mais tempo passa sem mexer e quanto mais reforçar, mais ganha. Portanto, reparem como tudo isto é muito simples, é fácil, não é preciso ser doutorado em economia e finanças, e são coisas que nós podemos ensinar aos nossos filhos a partir dos 2, 3 anos até aos 18, mas com consistência e com regularidade. Sempre que der a mesada, recorde para que é que vai servir e o que é que a criança tem de fazer. Não espere que a criança adivinhe o que é que tem de fazer com esse dinheiro, porque elas ainda não sabem. Essa é a nossa responsabilidade enquanto pais. Portanto, em resumo deste episódio, acabar com o tabu do dinheiro. Devemos falar com as crianças, não é uma coisa de adultos. Nós devemos aproveitar todas as situações do dia-a-dia. Por exemplo, quando vamos às compras, devemos fazer com que as crianças contribuam para fazer a lista das compras e antes de sairmos de casa dizer que só vamos comprar o que está aqui nesta lista. Isto vai evitar muitas birras. E depois, quando fizermos as compras, podemos criar até desafios. Olha, tu és o responsável por comprar o arroz, ok? E então vamos ensinar-lhe o preço, como comparar preços, o preço por quilo, o preço por litro, o preço por dose. Ou seja, cada vez que vamos às compras, eles ficam responsáveis por escolher o preço melhor na relação qualidade-preço de 1, 2 ou 3 produtos. E dessa forma também estamos a ensinar-lhes uma importante lição que muitos adultos deviam conhecer. Outro erro que muitos pais cometem é cobrir as diferenças dos filhos. Ou seja, dando uma mesada e estando a criança responsável por uma determinada compra, se lhe faltar o dinheiro, nós pomos a diferença. Ora, quando nós estamos a fazer isso, que lição é que lhes estamos a ensinar? Que haverá sempre alguém que os vai salvar. Portanto, em contexto controlado, não é? Em que nós sabemos o que estamos a fazer, é muito importante que as crianças aprendam as piores lições, mas com a nossa rede. É muito importante que haja situações na vida delas em que fiquem frustradas por não conseguir comprar alguma coisa porque no passado não juntaram o suficiente ou porque não investiram o suficiente e, portanto, vão ter de esperar ainda mais tempo até conseguirem atingir o seu objetivo. Portanto, isto e muitas outras coisas, como por exemplo, os pais não deveriam, dizem os especialistas, pagar por tarefas domésticas. E porquê? Porque há coisas que não se pagam, há coisas que não devem ter uma recompensa financeira. É normal as pessoas fazerem, quer por viverem em família, por viverem em sociedade, nem tudo deve ser por dinheiro. Há coisas que devemos fazer simplesmente porque tem de ser, como trabalhar, e coisas que devemos fazer mesmo com prejuízo da nossa parte, prejuízo financeiro. E, portanto, essas lições também são muito, muito importantes. E, obviamente, depois ensinar o básico, que é lidar com o dinheiro digital. Dinheiro digital, isto é, com cartões digitais, o cartão multibanco, a importância do PIN ser difícil, a importância de nunca dar o PIN ou dados pessoais ou financeiros a estranhos, de evitar burlas na internet relacionadas com investimentos, ensinar-lhes a noção do juro. Mas lá está, são coisas que nós adultos temos de aprender primeiro para depois ensinar numa linguagem que eles percebam e utilizando o dia-a-dia como escola financeira dos nossos filhos. Ora, quero terminar dizendo que na SIC e no Expresso estamos também a fazer um grande esforço para levar a literacia mediática e não só a literacia financeira também aos mais jovens. Há 2 projetos novos ou que estão a ser reforçados. Há um projeto que a SIC Notícias tem, que é o Explica-me, e portanto se for sicexplica-me.pt, tudo pegado e sem pontos, portanto sicexplica-me, tudo pegado, .pt, vai ter muita informação
ligada à atualidade e também à literacia financeira, explicada de uma forma que as crianças entendem. Por exemplo, tem lá um vídeo a explicar porque é que o preço do ouro muda todos os dias e porque é que as pessoas compram ouro para terem dinheiro em alturas de crise. É um vídeo muito interessante. Depois também há o Expressinho, que é o Expresso, o Semanário Expresso, mas com explicado, em que explica as notícias às crianças de forma que elas entendam enfim, é um contributo que damos para que a nossa sociedade, desde muito cedo, fique mais esclarecida e resistente à manipulação e às fake news, que, enfim, sabemos que é um problema muito sério. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais este episódio, especial criança, vá. Se tiver dúvidas sobre como explicar alguma coisa aos seus filhos sobre dinheiro e sobre investimentos, sinta-se à vontade também para enviar as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do podcast, do Contas Poupança, que é o 927753737. Aguardo com expectativa as vossas experiências, os vossos exemplos também, sobre como ensinam dinheiro aos vossos filhos para criarmos adolescentes e jovens adultos que lidam com o dinheiro de uma forma saudável, consciente, e dessa forma estamos a dar-lhes o melhor começo possível. Já sabe também que escrevi um livro que se chama Começa Já, especificamente para jovens entre os 16 e os 30 anos, para que não cometam os erros que nós adultos cometemos. Muitos de nós, eu cometi vários e continuo a cometer alguns também, mas é possível eles aproveitarem o facto de serem milionários do tempo para terem melhores resultados do que nós, pais, que ainda lutamos para fazer o nosso melhor, para lhes darmos também o nosso melhor. Muito obrigado, boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.